Tudo bem, professor? Já foi? Pode, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, como já tinha dito, bom dia novamente. Meu trabalho aqui de PFC se concentra o título do meu trabalho se concentra em infraestrutura de rede Zigbee para o monitoramento de ambientes em um campus inteligente, ou Smart Campus, depende da pessoa, referente da pessoa. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Gustavo Souza, com orientação do meu professor doutor Eduardo Paciência Godoy. Esse trabalho aqui foi dividido em alguns tópicos, tá? Eu dividi ele em introdução, objetivo, referencial teórico, materiais médios, desenvolvimento, resultados e conclusões. Nós vamos, ao longo da apresentação, nós vamos passar por todos esses tópicos, tá? Vou explicar cada ponto a ponto direitinho. Começando com a introdução, contextualização da nossa problemática. Eu queria, antes de começar, tirando esse trecho do artigo do Atsori, que é referente ao conceito de tecnologia IoT, que eu não consigo explicar o Smart Campus sem estar. Eu acredito que essa passagem exemplifica bem o que eu estou tentando mostrar. No caso, seria o conceito de tecnologia IoT é de que todos os objetos do nosso cotidiano podem ser embutidos com identificação, sensores, rede de comunicação, capacidade de processamento, e desse modo eles podem interagir e se conectar entre si com outros dispositivos e serviços para alcançar um objetivo. Isso aqui reflete muito bem o conceito do Smart Campus que a gente está tentando criar. O Smart Campus nada mais é do que uma ferramenta IoT para criar uma universidade integrada e participativa. Ah, Gustavo, como assim? Usar a tecnologia e todos os dispositivos provenientes dela para estar atingindo um objetivo, para estar melhorando o processo operacional, seja operacional do campus, ou a conectividade entre os membros do campus, entre alunos, universitários, funcionários públicos, professores com o campus, melhoria do gerenciamento de recursos, como gestão de água, gestão de luz, esse tipo de coisa. Isso é o que a gente é o tema principal do trabalho. Disponibilizar todos esses dados em forma real, de forma organizada e em tempo real, ou seja, de tempo dinâmico. E eu queria dizer que o Smart Campus já é uma aplicação que já está uma realidade já em muitos campos diferentes aqui no estado, no país em si. Eu vou falar de um exemplo que seria na própria Unicamp, aqui do lado de Campinas. E também tem o exemplo de Smart Campus aqui na nossa própria casa, na Unesp aqui de Sorocaba. Mas começando com esse da Unicamp. Aqui tem um projetinho bem legal de fornecimento da localização do ônibus circular em tempo real. É um exemplo, nada mais é do que o pessoal, os desenvolvedores, colocaram módulos, dispositivos GPS, dentro desses ônibus da Unicamp, que rodam e ficam aqui rodando na universidade, né? Para localizar, para ficar fornecendo a localização do ônibus em tempo real ali. Ou seja, um aluno está querendo saber onde está o ônibus ou quanto tempo demora para o ônibus chegar até o ponto, ele simplesmente pega ali o smartphonezinho dele, ou o celular, acessa na plataforma ali do Smart Campus da universidade e tal, e vê onde está esse ônibus. É um exemplo de eficiência operacional bem interessante, ou conectividade bem interessante para um aluno. Ali ele está ajudando bastante o pessoal que está indo para o campus, né? Porém, também tem aqui, como eu já disse, na nossa própria casa, também tem aqui alguns projetinhos de operação. Todos eles estão na plataforma do Smart Campus da Unesp, todos eles estão identificados com os devidos autores, né? Alguns deles, por exemplo, são projetos reais que já estão em operação, desenvolvidos pelos alunos, graduandos, mestrandos, doutorandos, como eu posso estar dando exemplo, gestão de dados de abastecimento de água, que aqui no prédio novo da Unesp, né? Foi para coletar essas informações relativo ao abastecimento de água, se está faltando ou não água no prédio, né?
Estação ZA, projeto de estação meteorológica, o projeto de geração de energia solar do bloco D. Então, todos projetos bem interessantes, tá? E que se encontram no Smart Campus. Legal, Gustavo. Umas aplicações interessantes, mas e se, em relação ao Smart Campus? O que você pode estar exemplificando, adentrando a ele? Bom, como o projeto é englobado no Smart Campus da Unesp, então faz sentido estar explicando também a arquitetura do IoT do próprio Smart Campus, né? Que é representado por essa imagem aqui. Imagino que todos estejam vendo. Na qual tem dispositivo, rede, integração, armazenamento de dados, interação. Ao longo da apresentação, cada um desses bloquinhos vai ficar bem detalhado. Porém, o que eu já posso estar adiantando é que todos esses projetos aqui, gestão de água, estação meteorológica, geração, eles seguem esse padrão aqui. É uma arquitetura padrão comum a todos eles, tá? Todos eles vão ter os dispositivos, que nada mais que são os sensores que vão estar responsáveis por fazer a coleta dos dados, né? A rede, que vai ser a forma de comunicação entre sensores com os servidores, com o Grafana, que no caso é o painel de visualização dos dados, mas que fica nesse campo de interação. A integração seria o software intermediário, no caso, que é responsável por fazer o tratamento desses dados. Armazenamento de dados nada mais é do que seria o nosso servidor, o banco de dados, né, da faculdade. E a interação, como eu já tinha dito, seria o painel de visualização dos dados, representado pelo Grafana. Ainda na parte de infraestrutura, agora adentrando mais ainda a problemática. Nesse Smart Campus tem duas infraestruturas existentes de comunicação, que é um dos pontos-chave do projeto, que é feito essas duas infraestruturas é representada aqui pelo LoRaWAN, rede LoRaWAN, e o MQTT, Wi-Fi MQTT. Esses projetos aqui que eu disse, funciona com um dos dois, um desses dois aqui, dessa forma de comunicação. A ideia desse trabalho que eu estou criando é inserir uma terceira via. E aí, essa terceira via nada mais é representada pelo nosso amigo aqui, a rede, o padrão Zigbee. E eu vou estar agora falando rapidamente, de uma forma mais geral, sobre o que seria esse Zigbee. Vai ficar um pouco mais exemplificado ao longo da apresentação. Mas o que eu posso já estar adiantando é que o padrão Zigbee nada mais é que um protocolo de comunicação sem fio que funciona em malha, ou mais precisamente rede mesh, na qual todos os dispositivos estão interconectados entre si e se comunicam entre si. E a partir dessa comunicação, eles enviam esses dados para um coordenador ou um nó central. Ele recebe todos esses dados aí. É um padrão bem difundido em automação predial, em domótica. Imagino que alguns de vocês já devem ter reconhecido um Alexa da vida, esse tipo de dispositivo, ou já devem ter visto aqueles dispositivos de acionamento de luz, que você pode estar com o seu smartphone ou smartwatch, dependendo do dispositivo que você pode estar acionando à distância, sem precisar ir lá no interruptor, ficar ligando e desligando. Ou até mesmo um legal, que tem até aqui na minha casa mesmo, que é o de comunicação sem comunicação. Tipo, você fala com a televisão, você liga, desliga, comunicação. Você fala com o seu próprio padrão de voz. Tá. Agora vamos passar para os objetivos. Eu falei da proposta do trabalho, mas na proposta do trabalho criar uma terceira via. Mas foi de conceito mais geral. Tem mais coisas aí nesse meio. Esses objetivos o objetivo desse trabalho, principalmente, foi feito em 3 etapas. Primeira, criação da infraestrutura Zigbee, ou seja, criação da terceira via, de uma nova infraestrutura de comunicação utilizando tecnologia Zigbee. Então, além da MQTT e LoRaWAN, vou estar lá inserindo mais uma canal de comunicação, que vai ser o Zigbee ali, na qual futuramente outros alunos podem estar desenvolvendo projetos. Vai depender da imaginação da pessoa.
projetar, o segundo ponto, fazer um projetinho, implementar módulos que coletam a temperatura, a luminosidade e o movimento de algumas salas de aula com a rede Zigbee criada. Ou seja, além de estar criando uma infraestrutura, eu estar criando uma aplicação que use essa infraestrutura. Para falar, ó, dá para ser utilizável, dá para ser uma infraestrutura aproveitável também. Dá para fazer esse tipo de coisa com ela. E a terceira, mas não menos, terceira e última, mas não menos importante, que eu vou fazer a criação da interface web interativa para visualização das informações coletadas, considerando os dados de interesse do sistema para a comunidade acadêmica. Nada mais é do que colocar os dados históricos e os dados fazer os dados históricos de que cada módulo dispositivo vai coletar, né, ao longo do tempo, e os dados em tempo real também. Aí, no caso, vai ser a criação de 2 dashboards, mas isso vai ficar apresentado, esse conceito vai ficar melhor elucidado no final da apresentação. Tá. Vou falar um pouco de referencial teórico. Falar um pouquinho do conceito de Zigbee, dos dispositivos que integram essa rede, o tipo de transmissão, topologia de rede, funcionamento mesmo de como vai ser a coisa. Tá legal, Gustavo. O que seria a rede Zigbee? E por que ela é tão diferente assim? O que faz dela Por que Zigbee você escolheu? Poderia ter escolhido Bluetooth, Wi-Fi, a IEEE 802.15.4 também. Por que Zigbee? Bom, tudo bem. A rede Zigbee nada mais é que um protocolo, como eu já tinha dito, é um protocolo de comunicação sem fio. Porém, ela tem algumas características. É um protocolo de comunicação usado para ambientes que têm restrição de energia, restrição de alcance e segurança. Restrição de segurança. Mas como assim, né? Restrição de energia, alcance... Começando a restrição de energia. Os dispositivos Zigbee têm a característica de serem dispositivos que consomem pouca energia. Muito por conta da transmissão de dados, ou seja, os pacotes de dados é uma rede de baixa latência. Não os pacotes de dados que são enviados, são pacotes que não consomem muita energia do dispositivo. Independente de todos os dispositivos, eles têm modos de operação que consomem menos energia. Como no caso que eu usei o XBee, ele tem um modo de operação muito, muito legal chamado modo sleep. Nada mais é que é um modo de, por exemplo, você programa ele para funcionar em determinados períodos de tempo. Isso economiza muito em termos de energia. Restrição de alcance. A rede Zigbee, infelizmente, não pode ser usada em distâncias muito longas. Por exemplo, você não vai colocar um dispositivo a 1 quilômetro de distância do outro. Se você fizer isso, não vai funcionar. O alcance dele tem que ser relativamente perto. No nosso caso aqui, é de 100 a 200 metros no máximo. E a segurança seria a criptografia dele. Então, toda a rede Zigbee é fechada, tem o seu próprio... tem a própria senha criptografada de 128 bits. Não é qualquer um que pode simplesmente, se não tiver a senha, a chave de criptografia, não consegue acessar a rede. Tipo de dispositivo Zigbee, antes de falar das topologias. Tem o coordenador, roteador e end device. É sempre esses 3, tá? E cada um é caracterizado por ser um FFD e um RFD. São acrônimos para dispositivos de energia completa e dispositivos de energia reduzida. FFD, Full Function Device, que é o dispositivo de função completa. RFD, dispositivo, que é Reduced Full Device, que é o dispositivo de função reduzida. Isso quer dizer, dispositivo de função completa, ele consegue criar uma rede, gerenciar uma rede e retransmitir informações, como é o caso do roteador. Dispositivo de função reduzida é um end device, só vai estar transmitindo essas informações dos sensores que são integrados a ele. Topologia de rede. Isso aqui, bom, esses aqui são os tipos de topologia que uma rede Zigbee pode ter, tá? Mas o ideal é que seja em malha, ou seja, a rede mesh. O que, no caso, seria cada dispositivo interconectado e comunicando entre si, tá? Outra coisa que vale bem ressaltar é que a rede Zigbee é uma rede auto-organizável. O que isso quer dizer? Ela não depende de um caminho só para você
está transmitindo as informações. Ou seja, se um dispositivo, porventura, danificar ou queimar, ela se readequa, ou seja, cria um outro caminho com um dispositivo mais próximo para estar enviando a mensagem diretamente para o coordenador. Isso que é a ideia do conceito de rede mesh. Não é só um caminho, você tem vários caminhos que você pode estar utilizando. E cada XBee tem um módulo de configuração, um firmware de configuração. Vale lembrar que cada XBee pode ser programado como um Zigbee, um Bluetooth, um 802.15.4. Depende do firmware que você vai carregar nele. Outra coisa, o XBee é o módulo que vai ser usado para fazer a conexão, é o módulo que vai ser usado para fazer o envio dos dados, né? E vai ser dados via Zigbee. Esse módulo aqui é um módulo de radiofrequência, não é um microcontrolador. Então você não precisa programar ele, não tem nenhuma linha de código para programar esse carinha aqui. E cada dispositivo dele possui um endereço de 64 bits. Isso que eu estou tentando dizer. Cada carinha vai ter um dispositivo único, tem um endereço integrado a ele e que não pode ser duplicado. Sempre vai ser esse endereço. Transmissão unicast multicast. No caso, é o tipo de transmissão. Unicast é uma transmissão que só tem um caminho. E a transmissão multicast é a transmissão de rede, transmissão que tem vários caminhos. Isso aqui é mais relevante, mais relevante para o nosso tipo de projeto. Por exemplo, o nosso tipo de projeto tem vários dispositivos e módulos. A index é como é criada uma rede, então é utilizada a transmissão multicast. O PAN-ID é a rede gerada pelo XBee, tá? Ou seja, quando você criar uma rede, você tem que estar configurando o PAN-ID. E a chave de criptografia, de 128 bits, que é a chave para deixar a rede segura, a gente chama rede fechada. Aqui é um exemplo de rede Zigbee, rede com os XBee, tá? Não necessariamente o que foi feito no projeto, mas é uma evidência visual bacana de como pode estar acontecendo. Por exemplo, esse verdinho aqui é o coordenador, esses azuis aqui são os roteadores, os laranjas são os dispositivos de device que vão estar comunicando com os roteadores e que vai estar retransmitindo essa mensagem sempre para o coordenador. O coordenador é sempre o que manda ali, é o que o próprio nome já fala, o que vai estar recebendo essa informação. Materiais e métodos. Antes de começar a falar dos materiais e o método que foi utilizado, é interessante falar da arquitetura do projeto. Como eu disse, o projeto vai ter essa cara aqui. Os módulos XBee vão estar espalhados nas salas, e eles vão estar enviando mensagens para o coordenador. O coordenador vai estar numa unidade central de processamento, que vai estar localizado na sala 2, que está na sala do professor paciente. Vai estar espetado num X-Stick, que no caso é um módulo USB na porta, que vai estar conectado numa porta serial do servidor, que vai estar levando diretamente esse computador. Essa unidade de processamento vai ter lá o InfluxDB, que vai ser a nossa unidade de armazenamento de dados. O Grafana eu coloquei aqui nessa telinha de computador, mas a ideia é que esteja disponibilizado em qualquer pessoa que tenha o link, tá? E que vai estar representado por essa parte de visualização de dados. Essa imagem aqui, que tem monitoramento do ambiente, sistema embarcado, servidor e painel, ilustra bem essa ideia. É uma configuração, acho que um pouco melhor visualmente do que essa daqui. Ixi. Deu pau aqui, né? Ai, caramba. Tá, comunicação e sensores. Desculpa por isso, tá, gente? Tem o modo de operação e API, que nada mais é um acrônimo para interface de programação aplicada. Cada pacote de informação XBee vai ter um pacote de informação, que é responsável por isso aqui, tá? Que vai ser responsável por essas subdivisões. Star delimiter, comprimento, as informações dentro do pacote, e o checksum, que vai ser responsável por verificar a integridade do pacote. E esses pacotes de informação é representado por esse aqui, o Zigbee I/O Data Sample Rx Indicator. O que é isso?
é o que basicamente é o protocolo de comunicação, basicamente é o tipo de pacote que vai ser enviado configurado pelo cada XB. Ele vai estar enviando esse tipo de dado aqui, de 0,92. Todo esse pacote que tem que ter de 0,92 total. Aqui são os sensores, tá? Que foram utilizados, que é um sensor de movimento, é importante ressaltar isso, que é o MHSR602. Sensor LED de luz, LDR, e o sensor de temperatura MCP 9700. Vale ressaltar que todos esses sensores são de baixo custo, tá? Até a ideia é desenvolver isso mesmo. Parte de desenvolvimento. Eu falei que tem que estar. Esses módulos XB precisam ser programados de acordo com. Eles não são programados, tá? Eles são configurados. E para isso você precisa usar a plataforma XCTU, que no caso tem essa característica aqui, ó. Essa aqui é a rede do projeto. Tem o coordenador e os end devices. Não foi utilizado um roteador porque não havia necessidade. Aqui nós temos a configuração do firmware. Parâmetro de rede. Aqui a rede criada, o PAN-ID, tem esse valor 12. O Zigbee Stack Profile, na verdade, seria a configuração de parâmetros, ou seja, esse XB é um XB Pro 2, então você tem que deixar bem especificado isso aqui. Aqui a relação de cada coordenador, de cada XB e os seus endereços, que identifica cada um deles. O modo Sleep, como eu falei, é o modo de parametrização, é o modo de temporização, ou seja, a partir do momento que você configura ele para transmitir dados em um determinado período de tempo. Isso faz... a intenção é que você faça economia de energia. O bit field seria o campo de cada entrada, né? Vai ficar mais especificado aqui. Para você cada entrada tem o seu bit field específico. Por exemplo, quando você vai habilitar uma entrada, você precisa saber qual é o bit field correspondente. Que no caso aqui, que são só 3 entradas usadas, vai ser um habilitado. T1, D2, D3, configuração do fio que é o IO Settings, no caso, seriam as entradas habilitadas, ou seja, nós temos 2 entradas analógicas e uma entrada digital para o sensor de movimento. O sensor de movimento é um sensor de 0 a 1, então é binário. O sensor LDR e temperatura são sensores precisando de conversão analógica, ou seja, não tem essa dimensão de 0 a 1. A IO Sampling Rate é a taxa de envio de dados, ou seja, a cada 3 milissegundos ou 3 segundos vai estar enviando um determinado dado. O I/O Digital I/O Detection são as entradas habilitadas, que são D1, D2 e D3. E aqui o Security Encryption Enable e Encryption Option são as características para você estar configurando a criptografia dos módulos XB, da rede, no caso, né? Isso aqui você só vai habilitar em cada coordenador. Aí você vai estar habilitando essas características. Aqui é mais a parte da montagem dos sensores, tá? Vale lembrar que o LED, LDR, foi necessário criar um divisor de tensão. Muito por conta porque os canais de comunicação, os canais de entrada do XB só suportam 1.2 volts. E com o LDR ele mandava valores acima disso. Então foi feita uma divisão de tensão para estar otimizando isso, tá adequando os valores de tensão à entrada do XB. Aqui é o desenvolvimento Node-RED, tá? O XBRX é a biblioteca, é a parte onde vai ser tratado os dados, onde cada dado vai ser organizado. Porque a partir do momento que você está mandando, o coordenador vai receber um monte de dado ali. E você precisa separar eles direitinho. E é onde entra o Node-RED. O XBRX seria a biblioteca específica que vai fazer que vai comunicar com a porta serial do coordenador. O XB API Parsing é uma function que vai ser responsável por fazer a divisão de cada informação. Tipo, o endereço, o módulo XB de endereço tal está enviando esses dados. O endereço do XB tal está enviando esses dados. O TrueInflux é uma função que é para adequar esses dados enviados do XB API para o banco de dados, que não pode ter uma padronização
que é um código que o código mais à frente eu vou estar mostrando isso. E o Influx TestDB é a integração com o Node-RED, habilitando o servidor a receber mensagens a receber essas mensagens vindas do Node-RED. Esse message payload aqui é apenas um debug, não é relevante para o projeto. Aqui, a visualização, que é a Grafana e o InfluxDB. No Grafana foi feito duas telas, uma principal e a tela de dados históricos, onde contém o gráfico com o comportamento dos dados ao longo do tempo, que é os dados históricos, e a tela principal que contém a apresentação do projeto de dados instantâneos. É isso aqui que eu quis dizer, tá? Exemplo para obtenção dos dados. Quando você vai separar, tem que separar com essas variáveis aqui. Medir, measurement, aplicação, tem que estar bem identificado. O ID, o tipo e a unidade são modificações minhas, porque precisa realmente, para você estar colocando o banco de dados no FluxDB, você precisa estar identificado esses campos aqui. Então, eu preciso estar colocando, foi necessário estar colocando esses variáveis aqui. Isso aqui se chama carry, e é o que liga, é o que você vai estar colocando no Grafana para que ele esteja podendo captar os dados provenientes do banco de dados do Influx. Resultados e conclusões, na final. Aqui onde foi espalhado os módulos, tá? O módulo 2 eu coloquei na sala do professor Paciência, para estar monitorando ali. O módulo da sala 1 foi estar de frente com a porta do GASE, então ele vai estar pegando o corredor e o pessoal que está entrando ali. O módulo da sala 3 eu coloquei para monitorar uma bancada um pouco mais à esquerda, quando você está adentrando o GASE, um pouco mais a bancada à esquerda ali. Porque a ideia é que ele pegue o aluno que está desenvolvendo alguma aplicação ali naquela bancada, tá? E enviando essas informações para ali. Aqui é a tela principal, como é o jeito que ficou a tela principal. Aqui é os painéis de luminosidade, ainda na tela principal, é onde fica o painel de luminosidade, painel de temperatura, painel de movimento, painel dos botões históricos e voltar. Aqui representa os dados instantâneos de cada módulo que cada módulo está transmitindo, tá? Aqui é a tela de dados históricos. Quando você entrar aqui no botão histórico, ele vai te levar para essa tela aqui, onde vai aparecer o formato de gráfico. Aqui eu peguei um dia, se eu não me engano, acho que na quinta ou na sexta do mês de agosto, ele vai estar representando um dia inteiro, né? Todos os dados coletados nesse período de tempo. Aí tem aqui luminosidade, sensor, o movimento registrado, temperatura, todas essas variáveis coletadas da sala 1. E a mesma coisa, o mesmo desenvolvimento para a sala 2 e 3. Bom, chegando a resultado e considerações. Relativo ao projeto, o projeto foi conseguindo integrar a rede Zigbee à plataforma IoT de Smart Campus como uma terceira via, com ponto de interesse, pontos de atenção ou pontos positivos. Modo de configuração interessante como Sleep e o modo de detecção de movimentos. Isso que eu acabei não explicando, mas o modo de detecção seria o I/O, aquele modo I/O de I/O Samples, que é muito útil para a questão de movimentação, por exemplo. A cada vez que for uma entrada digital, ela tiver uma variação de valor, ou seja, 0 para 1, 1 para 0, esse modo vai estar enviando esses dados diretamente, o XB vai estar enviando essa informação para o configurador, por configuração. É importante estar habilitando esse modo, porque no modo de movimento mesmo, a pessoa pode ficar entrando e saindo o tempo todo, é de extrema importância que esse modo esteja configurado para que fica monitorando essa entrada devidamente a cada vez que acontece esse chaveamento. O modo de configuração Sleep, como eu já falei, é um modo de energia, né, para economia de energia. Como eu disse, não é preciso programar nenhum desses radiofrequências do XBee. É uma rede auto-organizacional, ou seja, não depende só de um caminho para estar passando informação. Tem uma vasta seleção de firmware, como eu já falei, ou seja, tem Bluetooth, Zigbee, 802.15.4, você escolhe, depende da pessoa que está fazendo a aplicação. A rede, um ponto de ressalva. A rede só pode ser utilizável com outros dispositivos XBee, tá?
Se você tem um dispositivo Zigbee que está querendo adentrar a rede, você não vai estar conseguindo acessar. Sensores agregados da Zigbee. Como eu falei, dependendo do sensor, você pode ter um problema de falso positivo ali. Então, você tem que ser um sensor específico para esse projeto, tá? Você tem que estar escolhendo bem o seu sensor ali. Como a gente escolheu o sensor de baixo custo, é o sensor que estava aqui. E a rede Zigbee não é uma rede recomendável para área muito grande, tá? Por exemplo, áreas, como eu posso estar dizendo, áreas extensas, áreas de campo aberto. E alguma sugestão de trabalho futuro, melhoria na estrutura das caixinhas, né, que foram feitas para acoplar o sensor. Talvez eu vou fazer algum trabalho que integre análise de dados com as informações coletadas, que é você está coletando muita informação ali, você pode estar desenvolvendo algum trabalho ali, para seja eficiência operacional do campus, ou para melhoria da administração de recursos do campus. E também você pode estar inserindo outras aplicações de sensores ali, como sensor de umidade, ultrassônico. Aí vai da imaginação do sujeito. Tudo bem? Bom, isso é tudo. Eu queria estar agradecendo de novo. E caso tenha algum ponto que vocês queiram que eu explique melhor, por favor, não se importem de me chamar aí, que eu estou respondendo, tá bom? Pessoal?